fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em criptomoeda? Tem Bitcoin, tem Ethereum, tem não sei o que, tem trocentas mil, né? Bitcoin é a mais conhecida, mas as criptomoedas estão na moda aí, tem muita gente fazendo investimentos, tem lojas que já aceitam a compra através dessas criptomoedas. E aí sempre que tem um negócio que entra na moda, que passa a ser objeto de desejo de muita gente, os golpistas, abrem o olho porque eles querem levar a nossa grana. E você vai ver agora, gente, a história de uma empresa que aqui no Paraná pode ter aplicado um golpe gigantesco, sem precedentes. R$500 bilhão. Pessoas atraídas com a promessa de altos rendimentos e que nunca mais viram a cor do dinheiro investido. Do lucro, então, nem se fala, né? Tem muita gente, tem londrinenses que embarcaram nessa, tem gente do estado inteiro que está até agora tentando entender o tamanho do golpe que levou. 1h18, enche a tela. O Francis vivia dentro de um ciclo de grandes empresários que tinham renome. Ninguém acreditava que ele poderia chegar nesse nível e, infelizmente, foi o que aconteceu. E eu via o que eles estavam desenvolvendo e era tudo muito factível, era muito real aquilo. Na internet, Francisley Valdevino da Silva, o Francis Silva, afirma que construiu um verdadeiro império do zero. Aos 36 anos, Francis garante que o patrimônio dele é invejável, passa das centenas de milhões de reais. No entanto, o empresário também acumula processos e não são poucos. São centenas espalhados pelo Brasil e alguns até em outros países. No intervalo de apenas 6 anos, de $20, quando morava nos Estados Unidos, para centenas de milhões de reais aqui em Curitiba. É essa a história que o empresário conta para quem quiser pesquisar, inclusive na internet. Ele tem um poder de convencimento em cima de qualquer pessoa para investir nas empresas dele. O que ele garante ser um verdadeiro império. Casas, carros, barcos e aeronaves. Só que tudo isso começou convencendo fiéis dentro de uma igreja. Até hoje tem funcionário que não quer entrar com ação judicial por conta que a doutrina de dentro da igreja foi tão forte que fez com que eles não quisessem prestar nenhum tipo de queixa. Se antes Francis não tinha nada, hoje são centenas de empresas que já passaram pelas mãos dele. Algumas são acusadas de praticarem a chamada pirâmide financeira. Ao invés de lucro, elas geram prejuízos. É um império blindado. No prédio onde muitas dessas empresas funcionam, é impossível entrar sem a permissão de Francis. Mas quais motivos teria um homem que se diz fiel, religioso e que quer mudar a vida das pessoas para querer aparentemente enganá-las? Francis atua num setor da economia que surgiu como novidade na internet e de uns anos para cá virou paraíso, mas pode se tornar o inferno para quem quer ganhar mais dinheiro com investimentos. O próprio dono da empresa chegou a dizer que chegou a um ponto que ele não precisava mais nem fazer operações, que ele tinha ganhado tanto dinheiro que ele não precisava fazer mais operações, que era só ele criar moeda e vender aquela moeda que não valia nada e as pessoas iriam comprar e estava tudo certo. Francis trabalha com criptoativos, ou seja, aquelas moedas virtuais comercializadas na internet e que muitas vezes valem muito mais que o dinheiro físico. Uma das mais conhecidas é o Bitcoin. Atualmente, uma unidade dessa moeda passa de R$100 mil. Só que Francis não atua apenas com essa criptomoeda. E é aí que o pesadelo de centenas de pessoas começa. Inicialmente, o empresário comercializava os criptoativos mais conhecidos e mais confiáveis do mercado pela empresa Rental Coins. Os clientes, neste caso, podiam receber os rendimentos e sacar o dinheiro investido em qualquer corretora. Mas Francis decidiu criar os próprios criptoativos, pelo menos 7. Os clientes que teriam sido lesados contaram que os investimentos que eles fizeram ficavam apenas nas plataformas das empresas de Francis. Ou seja, não havia como converter e sacar essas criptomoedas em reais, em dinheiro vivo. Durante 3 anos, segundo essas supostas vítimas, a empresa do Francis pagava o que prometia em contrato, de 3% a 7% de lucro em cima do investimento. Geralmente ele pagava o mínimo, mesmo assim cumpria com as responsabilidades. Mas desde o final do ano passado, algumas coisas começaram a mudar. Inclusive, um diretor dessa empresa foi desligado.
E a partir daí, o Francis alegou que a empresa passaria por uma auditoria. E desde fevereiro desse ano, nenhum dos clientes consegue sacar o que investiu e muito menos receber o lucro prometido. E foram moedas que foram desenvolvidas pela empresa e que ele oferecia uma rentabilidade boa, então a maioria dos clientes fizeram nessas moedas. E hoje, a partir de fevereiro, quando ele mudou a plataforma, até então os clientes recebiam os valores em real, né? E a partir de fevereiro os clientes passaram a receber na própria moeda do contrato. Como se fosse uma moeda interna, que se você fosse trocar em algum lugar, ela não teria nenhum valor de troca, porque ninguém utiliza essa moeda. Quando foi em dezembro, muito curto, eu consegui receber os aluguéis e depois parou total. De janeiro em diante, até hoje, mais nada. E aí eu já fiz um acordo extrajudicial em março. Não só do valor investido, e sim do total que tinha lá, que na época era um montante já maior, que representava a casa dos R$400 mil. Pessoas famosas também o acusam de aplicar o golpe das criptomoedas. Sasha, filha da apresentadora Xuxa, entrou na justiça contra Francis. Ela garante que foi enganada pelo empresário e o suposto golpe lhe causou um prejuízo de R$1 milhão. Mas se Francis sempre se gabou de ter um império, por que não conseguiria arcar com os valores que nem são dele, mas sim dos clientes? Nossa investigação foi mais a fundo nas negociações digitais oferecidas pelas empresas dele. Uma das moedas criadas por Francis é a BRCP. Para registrá-la, ele precisou apresentar o que se chama no mercado de white paper. É um documento em que o empresário comprova que a moeda possui recursos financeiros reais para arcar com esses investimentos. Nesse documento público, Francis afirma que uma BRCP equivale a R$1. Ele diz também que é possível fornecer ao mercado 50 milhões de BRCPs. Até aí, tudo certo. Mas na internet, é possível descobrir que Francis diz que o valor é 5 vezes maior. Esse advogado especialista em criptoativos diz que é possível rastrear o quanto vale a moeda do Francis e que o próprio empresário alterou as quantidades, e isso é indício de irregularidade. Você vê que a emissão máxima desse criptoativo é de 250 milhões, ou seja, 5 vezes mais. Então, é como se uma pessoa que recebesse esse criptoativo recebe uma promessa de que receberia, por exemplo, 10 unidades, R$10, ela acha que recebe R$10, mas na realidade está recebendo R$2. Eu digo isso pela própria análise feita em documentos públicos, inclusive na blockchain desse criptoativo, que é no caso da BRCP. E tem mais. Em algumas situações, Francis alegou o aporte de quase $400 milhões para manter as moedas criadas. O problema é que, a partir de fevereiro deste ano, esses valores também não puderam ser rastreados. A princípio, ele tinha tudo documentado, tinha uma reserva de ouro que garantia as moedas que eram lastreadas em ouro, tinha reserva de dólar para garantir o dólar. Então, nós víamos os recibos, né, de bancos internacionais. O que eu acabei conversando com algumas outras pessoas é que esses fundos, na verdade, eles foram liquidados ao longo deste ano, e foi aí que começou o problema. Foi a partir do momento que a garantia não existia mais que as pessoas começaram a ver a moeda dele virar em nada, né? Ter valor nenhum. Nos últimos meses, eu chegava lá na empresa para fazer uma reunião, tinha o pessoal da igreja lá rezando e cantando, e ele falando que não, que ele estava trabalhando, que era para dar um voto de confiança, que era para acreditar. E as pessoas acreditaram. Em abril do ano passado, um dos principais diretores da Compralo, uma das empresas de Francis, sofreu um atentado. Guilherme Grabarski foi perseguido desde a saída do prédio onde trabalhava com Francis. Quase 1 quilômetro depois, foi atingido com vários tiros disparados por homens que estavam em um outro carro. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram que, depois de atirar, os suspeitos foram até o carro para conferir se Guilherme havia morrido. Depois de várias semanas internado, ele sobreviveu. Mesmo mais de um ano depois da tentativa de assassinato, a família afirma que Guilherme não tem condições de prestar um depoimento à polícia. No entanto, apuramos que a linha de investigação conecta diretamente o atentado com as negociações de criptoativos. Uma das possibilidades é de que o assassinato teria sido encomendado por alguém que tenha se sentido lesado pelas empresas de Guilherme e de Francis. Eu não acredito que o dinheiro tenha sumido, mas todo ele.
porém é um prejuízo assim, considerável de pelo menos ali uns 500 milhões. Francis não quis nos atender para falar sobre as centenas de acusações e processos pelos quais responde. Na única vez em que falou sobre o caso para a Record TV, afirmou que todos os clientes recuperariam o dinheiro investido nos criptoativos. Devido a essa reestruturação, tivemos alguns problemas com alguns saques em alguns meses, mas tudo isso já está sendo resolvido, sendo colocado tudo em dia. Francis se recusou a explicar o motivo da reestruturação. Isso daí é confidencial, não posso passar nesse momento. Quem quiser o dinheiro de volta vai receber? Com certeza vão receber os seus criptoativos de volta. Mas se ele for devolver as moedas digitais que ele mesmo criou, esse dinheiro ficará apenas como um registro nos bancos de dados das empresas de Francis. Porque o dinheiro vivo, os reais que as pessoas investiram, não deverão voltar mais. O sentimento é de potência total, é de você saber que está sendo lesado e que a empresa que é responsável por isso não se manifesta, né? Não importa se o Bitcoin é volátil, a pessoa sabia da volatilidade do preço, mas ela tem que receber a fração da moeda que ela tinha. Agora, o que o Francis quer fazer, ele quer trocar todas essas frações de Bitcoin, de Ethereum, de outras moedas que têm liquidez, pelas moedas que não têm liquidez, como as Upers que ele criou, e quer dar para as pessoas em Upper, achando que as pessoas são estúpidas e precisam engolir essa trama que ele criou ali para poder retirar o valor delas e dar algo sem nenhum tipo de valor. Para você ter uma ideia, eu acreditava tanto na empresa que eu tenho 200 mil reais lá dentro. Eu tinha colocado meu apartamento à venda para colocar mais em sessão temporária, porque eu acreditava, eu via que tudo aquilo era factível e que tudo aquilo era real. E, de repente, você vê no mato sem cachorro, porque você pôs tudo, apostou ali numa empresa que era real, uma empresa que tinha possibilidade de cumprir com o contrato e não fez. Uma e 29. Bota a Aninha aqui pra gente explicar essa história pra você entender esse golpe, o que é que ele tava fazendo aí. Aninha, vamos lá. A gente tem o dinheiro circulante no nosso país é o real. Então, vamos imaginar que você tenha R$1.000. Você compra R$1.000 em bitcoins. Bitcoins são uma moeda virtual, que ela não pertence exatamente a nenhum país, é uma moeda que circula na internet, mas que vale no mundo inteiro, e já é uma moeda reconhecida. Tem esse lastro, esse fundo financeiro, e ela pode ser usada até para compras. O que é que ele estava fazendo, Aninha? Você investiu, imagine que eu sou o empresário, você investiu comigo R$1.000 e comprou bitcoins. E você fala, ó, eu não quero mais. Aí eu falo para você assim, não, eu não vou te devolver o Bitcoin. Eu tenho uma nova moeda aqui, que é o Juliano Coin. Eu vou te devolver em Juliano Coin. Só que o mundo inteiro não conhece o Juliano Coin, não aceita o Juliano Coin. E eu quero te devolver isso. É isso que ele estava fazendo, Aninha. Na prática, essas pessoas estavam recebendo um negócio que elas não iam conseguir. Ó, você tá lá no deserto, Aninha. Você tá no deserto e de repente você comprou, sei lá, 1.000 litros de água, pensando em vender esses 1.000 litros de água. O fornecedor vira e fala assim, ó, não vou te entregar em água. Em vez de 1.000 litros de água, eu vou te dar 10 toneladas de areia no meio do deserto, Aninha. Você vai fazer o que com essa areia? É mais ou menos isso. Então, menino, eu fiquei chocada com essa história. Eu tava até conversando com meu digníssimo esposo sobre essa história, que a Sasha, né, a filha da Xuxa, caiu nesse golpe aí, perdeu mais de 1 milhão, não foi isso, menino? Você corre coisa, esse risco, né? Aninha? Pra ela, não sei se faria muita diferença. Na sua vida, você corre o risco de perder Marcos, 1 milhão e 200 mil reais em bitcoins? As moedas que eu tenho. Nem que eu arrumar mais 5 empregos de repórter, não consigo perder nem 0,1% desse valor, Juliano. Olha que eu vi Muito que a triste, Sasha, né? O pobre, Juliano, ele não consegue investir. A hora que eu vi que os dois perderam 1 milhão e 200 mil reais em bitcoins, fiquei pensando, não corremos o risco. Eu não corro, a Ana não corre, o Rafa, porque pra perder 1 milhão e 200 em bitcoins, você tem que ter 1 milhão e 200. Em dinheiro de verdade. Em dinheiro de verdade. Por exemplo, a gangue do Rolex, Aninha. Você corre o risco de perder um Rolex pra gangue do Rolex? Não corro esse risco, Juliano. Nada, zero.
Obrigado, Aninha, você já volta. 1h32 agora.